Nós continuamos a falar sobre perseguindo o alvo, é a 9ª mensagem, e ela está baseada em Filipenses 3, de 1 a 21. No último dia do ano, nós falamos sobre esse texto inteiro e vimos ali 15 princípios desse texto. E depois começamos a ver, a considerar princípio por princípio. Já consideramos 3 princípios desde o início do ano e estamos considerando o 4º princípio. O primeiro princípio é: ao perseguir o alvo da perfeição em Cristo Jesus, alegre-se no Senhor. É o próximo. Segundo princípio: ao perseguir o alvo da perfeição em Cristo Jesus, cuidado com o que é falso. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Temos falado que a decepção com o que é falso traz desânimo e frustração. Por isso, ao estabelecer um alvo, cuidado com bases falsas. O terceiro princípio, ao perseguir o alvo da perfeição em Cristo, dependa de Cristo e não confie em si mesmo. Pois nós é que somos a circuncisão, nós que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Vimos que antes de ser cristão, Paulo perseguia a perfeição através do cumprimento da lei. Filipenses 3, 4 a 6. Vimos também que as Escrituras encorajam a perseguição do alvo da perfeição. Vimos vários textos. Vimos que, por isso, o alvo que Paulo perseguia estava certo. Só que no judaísmo, o erro de Paulo foi perseguir este alvo por esforço e disciplina próprios e por motivos errados. Filipenses 3, 4. Ao se converter, Paulo descobriu que a justiça própria, a perfeição que ele pensava ter através da observância da lei, era falsa. Por isso nós vimos o 4º princípio: ao perseguir o alvo da perfeição em Cristo, renuncie o orgulho e a glória pessoal. Falamos muito sobre isso hoje de manhã, e às vezes eu fico pensando como Deus é gracioso, porque Ele faz uns arranjos que eu jamais poderia fazer. Encaixar aquilo que foi dito hoje. É claro que o foco hoje de manhã era totalmente diferente do que vamos dar hoje à noite, mas o princípio é o mesmo. Ao perseguir o alvo da perfeição em Cristo, renuncie o orgulho e a glória pessoal, porque ela não cabe em lugar nenhum da vida cristã, em lugar nenhum do nosso relacionamento com Deus. É por isso que Paulo diz assim, Filipenses 3, 4, 9: embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, isso é, confiança na carne, nele mesmo. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda muito mais, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas e as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé.
toda a religiosidade do apóstolo Paulo antes da sua conversão, todo o seu zelo, toda a sua dedicação, ele viu, ele descobriu que a motivação dele era errada. Ele queria ser para agradar a Deus. E não é assim. Não é o que eu e você somos, é o que Jesus é. E o que importa não é o que eu faço, é o que eu deixo Jesus fazer na minha vida. E este princípio norteia tudo que nós chamamos de graça. Graça é um favor imerecido que nós recebemos de Deus. Nós não merecemos nada, recebemos gratuitamente quando colocamos a nossa fé em Jesus. Quando cremos que Ele veio para dar a sua vida por nós, para nos redimir de todo o pecado e para que nós pudéssemos, ao crer nele, viver por meio dele e através dele. Por isso que ele diz nos versos 8 e 9: considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Perdeu porque ele reconheceu que elas não tinham nenhum valor comparado com esse tesouro, com essa preciosidade que é o Senhor Jesus. Por isso ele disse: eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo. Porque você ou tem Cristo ou você tem essas coisas. Ou você tem justiça própria ou você tem Cristo, que é a justiça de Deus. Se você tiver justiça própria, você não terá Cristo. Para ter Cristo, você tem que abrir mão da justiça própria. Por isso que ele continua dizendo: e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. O apóstolo Paulo escreveu 2 epístolas, nas quais ele trata da questão da justificação pela fé em Jesus. Uma mais curta, a Epístola aos Gálatas, e outra mais longa e pormenorizada, que é a Epístola aos Romanos. O tema principal da Epístola aos Romanos é a justificação pela fé em Jesus Cristo. E a síntese da Epístola e o propósito da Epístola está exarado, está dito nos versos 16 e 17 do capítulo 1, onde ele diz: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Ou, como poderia ser traduzido, aquele que pela fé é justo viverá. Não é aquele que é justo em si mesmo, mas aquele que pela fé em Jesus é justo, esse vai viver, ou esse vive. Essa é a única maneira de sermos justificados diante de Deus. Por isso, ele mostra, primeiro, a justa condenação de Deus sobre os que alegam desconhecer. Vimos isso no capítulo 1, onde podemos observar que ninguém pode alegar ignorância. Eu não conheço Deus, eu nunca ouvi, nunca fui apresentado a Ele, como muitos dizem ironicamente. A Bíblia diz que o que de Deus pode ser manifesto, Ele tem revelado pelas obras da criação. Por isso, nenhum homem pode alegar ignorância. Eu não conheço Deus, nunca fui apresentado a Ele.
vai para o inferno da mesma maneira. Segundo, vimos a justa condenação de Deus para os que julgam aqueles que, porque dizem que não conhecem a Deus, praticam mal. E nesse segundo caso, são aqueles que julgam os que praticam mal, mas fazem a mesma coisa. Os irmãos têm observado que nós somos muito prontos para criticar as pessoas, quando nós mesmos fazemos as mesmas coisas. E essa questão de criticar o outro é uma defesa, é um mecanismo de defesa para você compensar a sua consciência culpada. Então você começa a ver erro em todo mundo. Aí você diz, eu não sou muito legal, mas também ninguém é, então eu posso permanecer fazendo isso. O texto diz que esses também vão para o inferno. Todos serão objetos da ira de Deus, do julgamento e da condenação de Deus. Terceiro, nós vimos a justa condenação de Deus para os judeus que conhecem a lei, mas não a praticam. Isso vimos, se encaixa também no nosso contexto, ainda que não sejamos judeus. Nós conhecemos a Bíblia, somos familiarizados com a sua linguagem, com o seu ensino. Isso não resolve se simplesmente eu sou mero ouvinte e não estou empenhado ou não estou pronto a buscar viver essa palavra. Então, falamos sobre a justa condenação de Deus para os judeus que conhecem a lei, mas não a praticam. E haverá justa condenação de Deus para os que conhecem a palavra de Deus, mas não a praticam. Jesus deixou isso bem claro no Evangelho, quando ele falou ali no final do Sermão da Montanha, no capítulo 7. Quarto lugar, nós vamos ver hoje a justa condenação de Deus, tanto para o judeu como para o não-judeu. A partir do verso 1, capítulo 3, Paulo pergunta: que vantagem há então em ser judeu? Ou que utilidade há na circuncisão? E ele mesmo responde: muita, em todos os sentidos. Principalmente porque aos judeus foram confiadas as palavras de Deus. Deus escolheu no passado um homem. Esse homem foi Abraão. Ele foi chamado com uma missão de sair da sua terra e ir para uma terra que Deus prometeu dar à sua futura prole, aos seus descendentes, embora ele não tivesse no momento nenhum filho. Os irmãos sabem que, embora impossível de Abraão e Sara terem filhos, o Senhor fez com que Sara, aos 90 anos, e Abraão, aos 100 anos, tivessem o filho da promessa, que foi Isaac. Isaac gerou a Jacó e Esaú, e Jacó gerou 12 filhos e uma filha, e esses 12 filhos vieram constituir as 12 tribos de Israel, e a partir de Abraão, especificamente, de uma maneira especial, embora a revelação de Deus não tenha começado ali, mas desde o início, como nos diz o livro de Gênesis, mas Deus se revelou de forma especial a esse povo que ele resgatou do Egito mais tarde e trouxe novamente para a terra de onde a qual ele prometera dar ao seu povo, e ele deu leis, ele deu instrução, ele deu orientação. Eu gosto muito daquilo que o Salmo 147, versos 19 e 20 dizem,
Este salmo diz assim, nesses versos: Ele revela a sua palavra a Jacó, os seus decretos e ordenanças a Israel. Ele não fez isso a nenhuma outra nação. Todas as outras desconhecem as suas ordenanças. Isso é verdade. Foi verdade. Hoje, muitas nações conhecem a sua palavra, o seu ensino, mas até que Jesus viesse, esse salmo é a expressão da verdade. Por isso, Paulo diz no verso 2 de Romanos 3, 1 a 9, qual a vantagem de ser judeu? Ele diz muito em todos os sentidos, principalmente porque aos judeus foram confiadas as palavras de Deus. Continuando no texto, pode passar. Continuando aí nesse texto, no verso 3, ele diz: que importa se alguns deles foram infiéis? E como foram infiéis? A sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus? Porque alguns, ou porque muitos judeus foram infiéis, isso vai anular a fidelidade de Deus? Ele responde: de maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado nas tuas palavras e prevaleças. Mas se a nossa justiça ressalta de maneira ainda mais clara, se a nossa injustiça ressalta de maneira ainda mais clara a justiça de Deus, que diremos? Que Deus é injusto por aplicar a sua ira? Estou usando um argumento humano. Ele responde: claro que não. Se fosse assim, como Deus iria julgar o mundo? Alguém pode alegar ainda: se a minha mentira ressalta a veracidade de Deus, aumentando assim a sua glória, por que sou condenado como pecador? Por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que dizemos: façamos o mal para que nos venha o bem? A condenação dos tais é merecida. Que conclui, bom, vamos parar aqui um pouquinho. A questão é o seguinte: muitos estavam argumentando: olha, podemos praticar o mal, porque ao praticarmos o mal, o bem de Deus fica evidente. Por isso não é justo Ele nos condenar, porque através da nossa infidelidade, através dos nossos pecados, a santidade, a justiça e tudo aquilo que Deus é, se manifesta. Ele diz que não tem nada disso, que Deus vai aplicar a sua ira naquele que proceder mal, naquele que for infiel, naquele que mentir, naquele que valesse desse argumento para praticar o mal. E ele conclui dizendo: que concluiremos então, verso 9. Estamos em posição de vantagem? Ele diz: não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Em outras palavras, judeus e gentios são pecadores da mesma forma. Desde o início ele está mostrando os vários segmentos de pessoas que são dignas de condenação. O último que ele chegou anteriormente foram os judeus. E agora ele chega a judeus e gentios. Judeus e gentios são dignos de condenação. Se forem julgados de acordo com seus atos, com seus méritos, estão condenados à ira e à condenação de Deus. Mas, em quinto lugar, o texto continua a mostrar a justa condenação de Deus sobre todos os homens indistintamente, porque todos são pecadores. Romanos 3, 10 a 18. No verso 10 ele diz: como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Será que entre nós há alguém que pensa que existe alguém que é justo? Será que você conhece alguém que você pode dizer: fulano é justo? Ou quem sabe você pensa: eu sou justo?
pois a Bíblia diz que não existe essa pessoa. Não há nenhum justo, nenhum sequer. O texto continua dizendo: não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Você acha que você buscou Deus? Não, foi Deus que te buscou. Foi Deus que foi ao seu encontro. Muitas vezes porque alguém dobrou o seu joelho e intercedeu por você. Uma mãe, um pai, um amigo, ou um irmão, seja quem for, se compadeceu, ouvido pelo próprio Espírito de Deus, intercedeu por você, e Deus de alguma forma te alcançou. Ainda que você o tempo todo estivesse fugindo dele. E não vem me dizer que você buscou a Deus porque você é isso. Você é um pecador tão grande quanto eu sou. E você e eu nunca buscamos de forma pessoal a Deus, senão a partir do momento em que fomos por Ele buscados e achados. Ele continua dizendo: todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Você pode fazer o bem de alguma forma. É muito comum a gente ouvir que uma pessoa tem uma boa índole e o outro tem uma má índole. Isso não tem nenhuma dúvida. Mas mesmo esse que tem uma boa índole, mesmo esse que tem bons princípios, mesmo aquele que é do bem, como se costuma dizer aí, se ele for examinado no crivo de Deus, ele vai ouvir a mesma coisa. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Ninguém. E o texto vai descendo: suas gargantas são um túmulo aberto, com as suas línguas enganam, veneno de serpentes está em seus lábios. Ele diz que suas gargantas são um túmulo aberto. O que é que sai de um túmulo aberto? Mau cheiro, podridão. É isso que acontece quando alguém que não está debaixo da graça e do temor de Deus sai da sua boca. Sai podridão, sai sujeira, sai imundícia. Alguns mais, outros menos, mas sai palavras que amaldiçoam, que ferem, que machucam. Suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam. Dizem uma coisa quando estão pensando outras, quando estão maquinando outras. Veneno de serpentes está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. As pessoas amarguradas, elas são prontas a amaldiçoar as pessoas, a dizer coisas más para estas pessoas, ou a desejarem mal para elas. Seus pés são ágeis para derramar sangue, ruína e desgraça marcam os seus caminhos, e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Ele está descrevendo aquele homem, qual seja o seu estado, que não conhece a Deus. É isso que caracteriza o homem separado de Deus, morto nos seus pecados, separado da graça de Deus. Em sexto lugar, então, essas pessoas são dignas de condenação. Em sexto lugar, ele mostra a justa condenação de Deus sobre os que se declaram cumpridores da lei. Mais uma vez, nossos olhos estão voltados, os olhos do apóstolo estão voltados para os judeus. Sabemos que tudo que a lei diz
O diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Ele está dizendo que tudo que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Ou seja, quanto mais eu conheço a lei de Deus, quanto mais eu conheço a palavra de Deus, mais eu conheço quão distante eu estou de cumprir essa palavra. Tem um cântico que eu estou querendo me lembrar. Sábia, justa, santa e pura é a lei do meu Senhor, que corrige a vida impura do perdido pecador. Depois, na outra estrofe, diz assim, fala sobre os preceitos. Eu não sei se é o mesmo hino, cadê o hino? Está aí? Mas diz assim, neles vejo qual espelho, quanto é mau meu coração. Então, à medida que você lê a Bíblia, você vê quanto você é mau, quanto você está longe daquilo que Deus planejou para você. Então, todas as pessoas que querem obter a salvação e dizer, não, eu vou cumprir a lei, ou eu sou cumpridor da lei, Paulo está dizendo, olha, se você tiver a revelação de Deus, a lei vai trazer a você o conhecimento de que você não é cumpridor da lei. Tolo é aquele que acha que cumpre a lei. Tolo é aquele que acha que, eu obedeço tudinho que está aqui. Você deve, eu devo, nós devemos buscar cumprir essa palavra. Mas quanto mais você lê, mais você descobre que você não pode. E o que é que Deus quer que eu faça quando eu descubro que não posso? Que eu dependa dele para cumprir a palavra. Que eu dependa do seu Filho e do seu Espírito para cumprir a palavra. A questão é essa. A questão é que eu não posso tentar me justificar diante de Deus com base no cumprimento da palavra. Eu tenho que depender dele, da graça dele, do poder dele, do Espírito de Deus para eu poder viver a palavra. Ele continua dizendo, portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei. Pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Então ninguém pode ser justificado por meio do cumprimento da lei, ou pela obediência à palavra. Você não pode dizer, eu obedeço esse livro do início ao fim. Você não pode dizer. Você não pode dizer, eu consigo, eu dou conta, eu estou me esforçando e eu vou fazer isso. Você devia dizer, Deus, eu não consigo, Deus, eu não posso. Jesus disse, olha, sem mim vocês nada podem fazer. Isso vale para tudo. Isso vale para a salvação, isso vale para o seu ministério, vale para a sua vida no dia a dia. Então, em sexto lugar, a justa condenação de Deus sobre os que se declaram cumpridores da lei, porque ninguém cumpre. Ninguém até hoje poderá ser justificado pelo cumprimento da lei. Eu tenho uma religião, eu faço isso. Vai para o inferno da mesma forma. Todos, sem distinção. Pode ter que religião você tiver, pode ser o que você for. Se a sua esperança está baseada no que você faz, ou na sua religião, você vai para o inferno, tanto quanto todos que já foram aqui mencionados até agora. Em sétimo lugar, a justiça de Deus atribuída a todos os que creem, independentemente da lei, mediante a fé em Jesus Cristo. Agora nós estamos
face a face com a justiça de Deus, que pode salvar, que pode realmente permitir-nos aquilo que nós não conseguimos de outra forma. A justiça de Deus atribuída, é imputada, é nos dada gratuitamente. É uma justiça atribuída, é uma justiça concedida, é como se fosse um certificado. É como se eu te desse um certificado, e nesse certificado está dito que você é justo e que você vai herdar a vida eterna e que você vai viver com Deus agora e por toda a eternidade. Quando eu te der esse certificado e você o receber, você terá isso. Agora, o que você fez para merecer isso? Nada, nada, nada. Qual foi a sua contribuição? Nenhuma. Como você se esforçou? Todo o seu esforço em vão. Ou você recebe de graça e é declarado justo porque você crê em Jesus, ou então você não receberá esse certificado. Então é a justiça de Deus atribuída a todos que creem, independentemente da lei. É pela fé em Jesus Cristo. O verso 21 diz assim: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus. Não é a minha, não é a sua, é a justiça de Deus. Independentemente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Quando fala em lei e profetas, a lei é uma referência ao Pentateuco, aos 5 primeiros livros da Bíblia. E profetas são os demais livros do Velho Testamento, onde Deus falou no meio de N pessoas, como diz Hebreus 1, que Deus, havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. É isso que diz Hebreus 1, é isso mesmo. Então ele diz: da qual testemunham a lei e os profetas. Testemunham o quê? De Cristo. E Abacuque 2:4 é citado em Romanos 1:17, texto que lemos no início da mensagem, onde está escrito assim: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé, ou pode assim ser traduzido, que pela fé é justo viverá. Essa é a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Desde Gênesis até Apocalipse é pela fé. O livro de Hebreus, especialmente o capítulo 11, mostra que os homens que viveram no passado foram declarados justos pela fé e não porque praticaram de modo irrepreensível a palavra de Deus. Não porque eles não devessem ser praticantes, mas porque não foi esse o meio pelo qual Deus os justificou. Deus não os declarou justos, não os aceitou, não os elegeu, não os salvou, não os redimiu com base no que eles foram ou fizeram, mas porque eles encontraram em Deus graça, encontraram misericórdia, encontraram amor, e porque eles responderam a esse amor, e eles corresponderam em fé àquilo que Deus lhes propôs. Eles creram em Deus e eles buscaram agradar a Deus, tendo em vista a revelação que Deus fez de si mesmo a eles. Por isso, voltando a... Passa mais aí adiante. Isso. Vamos ao verso 21 novamente. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei,
da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Então, essa é a justiça de Deus por meio da fé em Jesus. E ele diz logo que é para todos que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos os homens pecaram. Separados estão da glória de Deus, impedidos de terem a glória de Deus. Quando Paulo escreveu, falando sobre esse mesmo assunto, na Epístola aos Gálatas, no capítulo 3, versículos 21 e 22, ele diz assim: pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, ou seja, todo mundo é pecador sem exceção. Não há exceções, todo mundo é pecador, a fim de que a promessa, que é pela fé em Jesus Cristo, fosse dada aos que creem. Todo mundo é pecador e só há um meio através do qual o homem pode ser salvo, é através de Jesus. Atos capítulo 4, versículo 12 diz: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não há outra justiça, não há nenhum expediente humano que possa salvar o homem, a não ser a fé que eu e você temos que depositar em Cristo. Não é o que eu sou, não é o que você é, não é o que você faz, não é o que você fez, é o que Jesus fez. O que ele fez, ele deu a sua vida por nós, ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Todo que crê nele recebe perdão através da sua morte, através da sua condenação. Ele sofreu no nosso lugar para que nós pudéssemos ser libertos, livres da condenação do pecado. No verso 24 ele continua dizendo: sendo justificados gratuitamente. Pode passar. Verso 24: sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. E ele diz: Deus o ofereceu, está se referindo a Cristo, como sacrifício para propiciação. Através da morte de Cristo, Deus se tornou propício a nós, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Como é que Deus demonstra a sua justiça? Olha, tem um meio de você ser declarado justo. Eu vou enviar o meu filho vai morrer por você. Se você crer nele como a minha justiça, se você crer que ele vai morrer por você, vai derramar o seu sangue por você, vai ser morto no seu lugar, e você aceitar isso como um meio de você ser salvo, você será salvo. É isso que o texto está dizendo. Sendo justificados, verso 24, gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo, Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação, para que ele se tornasse propício a você mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Essa é a justiça de Deus. E diz mais: em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Isso fala que Deus não vai levar em conta o que você fez no passado, desde que você coloque a sua fé em Jesus a partir desse momento. Atos 14:16 diz assim: no passado ele permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos. Atos 17:30 e 31 diz assim: no passado Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena a todos em todo lugar se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou,
e deu prova disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. O que significa isso? Um dia Deus vai julgar a humanidade toda com base em Jesus. Quem creu em Jesus, quem recebeu a justiça de Deus pela fé em Jesus, esse é salvo, esse é perdoado, esse é declarado justo. Mas se alguém não fez isso, não tem a menor chance. Não tem a menor chance. Voltando ao texto, a justiça de Deus, vamos no verso 25. Diz assim: Deus o ofereceu como sacrifício, como propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Olha, o que você passou, o que você fez, Ele vai realmente apagar. Não vai existir lembrança mais dos seus pecados, desde que você se arrependa, desde que você aceite a justiça que Ele traz através de Jesus, através da sua morte na cruz do Calvário. Mas no presente demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Tudo foi feito por Deus. Eu não fiz nada, você não fez nada, ninguém fez nem faz nada. A única coisa que temos que fazer é crer no que Ele fez. A iniciativa foi de Deus, o sacrifício foi do seu Filho, o sangue derramado foi dele, o sofrimento foi dele, tudo que Ele passou para nos justificar. Então Ele pergunta no verso 27, onde está então o motivo de vanglória? O que é vanglória? É você se ufanar, é você se vangloriar, é você se achar o tal, eu sou espiritual, eu sou isso. Eu e você não somos nada vezes nada. Se somos alguma coisa hoje, somos pela graça de Deus, somos pelo favor de Deus, somos pela bondade de Deus, somos pela justiça de Deus em Jesus. Onde está então o motivo de vanglória? É excluído. Não há espaço para nenhuma glória humana. Baseado em que princípio? Na obediência da lei? Ele diz não, no princípio da fé. Eu e você não temos de que nos gloriar, porque não fomos salvos pela obediência da lei, mas porque cremos em Jesus. Porque queremos obedecer esse livro? Porque cremos em Jesus e fomos justificados e perdoados. E se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Então, à luz da nova realidade, nós vamos guardar esse livro, mas não como uma condição para eu ser justo, eu ser declarado justo ou ser aceito por Deus, mas porque Ele já me justificou. O texto diz lá em Romanos, capítulo 8, verso 3, porque aquilo que a lei for incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. Agora veja o que diz o verso 4, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quando eu e você somos salvos, somos redimidos, nós somos perdoados, nós somos declarados justos, nós recebemos um certificado invisível que declara que nós somos justos, que nós somos aceitos por Deus. E quando isso acontece, Ele nos dá do seu Espírito,
E é pelo Espírito que nós podemos guardar esse livro, que ninguém consegue guardar, senão pelo Espírito de Deus. E quando guardamos esse livro, não há mérito em mim nem em você, porque o mérito vai ser sempre de Deus, porque é por meio dele que eu posso guardar a palavra, é por meio dele que eu posso obedecer, é por meio dele que eu posso amar, é por meio dele que eu posso perdoar, é por meio dele que eu posso fazer a vontade dele. Então não há espaço para a glória pessoal, nunca haverá. O verso 28 diz: pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Deus é apenas dos judeus? Ele pergunta. Ele não é também o Deus dos gentios? Ele diz sim, dos gentios também. Visto que existe um só Deus que pela fé justificará os circuncisos, isto é, os judeus, e os incircuncisos, que não são judeus. Anulamos então a lei pela fé? Ele diz de maneira nenhuma, ao contrário, confirmamos a lei. Jesus disse que não ia passar nem um tio nem um jota sem que esse livro se cumprisse, e sem que uma palavra da lei viesse, e uma palavra da lei deixaria de ser cumprida. E nós não anulamos os ensinos e os preceitos de Deus quando nós cremos em Jesus, mas nós recebemos dele poder e graça para vivermos essa palavra. Então é por isso que o quarto princípio que nós estamos examinando diz assim: ao perseguir o alvo da perfeição em Cristo, renuncia o orgulho e a glória pessoal. Por isso que Paulo disse: embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda muito mais, circuncidado ao 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas e as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Isso eu e você temos que saber de cor e salteado, não apenas na mente, mas no coração. E na mente, através de revelação, para que nós vivamos nessa dimensão e não confiemos em nós, e não nos estribemos em nós, não nos apoiemos em nós mesmos. Tudo que eu e você temos é de graça, é obra de Deus. Por isso temos que nos gloriar nele, buscá-lo, adorá-lo, exaltá-lo, engrandecê-lo e ao seu Filho, por tudo que ele fez e por tudo que ele faz e quer fazer em nós. Tudo é pela fé, tudo é pela graça. Graça é favor que eu recebo sem merecer. Tenha isso em mente. Curve a sua cabeça. Ore, fale com Deus, agradecendo a Deus a grandeza dessa graça, a imensidão dela, a abrangência dela, a amplitude dela, o alcance dessa graça. Agradeça a Deus por isso. Agradeça porque não é você, é Ele. Não é o que você faz, é o que Ele fez. Não depende de você, depende do que Ele é e do que Ele fez.